É tão bom estar aqui contigo. É tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir-te estar junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir-te estar junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sem inveja, tem guarda, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir-te estar junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir-te estar junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Seu orgulho que sentes, desconheces a verdade. Só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir-te estar junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir-te estar junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Senhor, invade tua obra e não vês razão atrás. Nem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir-te estar junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir-te estar junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Agora que o ambiente está mais calmo, em sintonia uns com os outros, vamos fazer silêncio na nossa alma, no nosso espírito. E vamos elevar o pensamento até Jesus, nosso modelo e guia, nosso amado Mestre, e agradecer-lhe por todas as bênçãos que nos tem dado
ao longo desta existência, todas as oportunidades de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos na nossa caminhada, de tomarmos contacto com a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, e pedir-lhe que os trabalhos desta noite, que agora se iniciam, possam decorrer em paz, em elevação, em harmonia, que os seus mensageiros, que os espíritos bons que trabalham nesta casa, no plano espiritual, possam estar connosco, possam nos envolver em suas vibrações de amor e nos possam ajudar nas nossas aflições, nos nossos problemas. Que assim seja. Página 50. É pequeno, nem me lembro, só lembro à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama, nas ave-marias que eu rezava. Sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois de crescendo, eu me lembro e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa batido e cansado, de levar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos vazias se juntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor desce como a gente, a mãe nunca esquece um filho ausente. Eu chego lá em casa abatido e cansado, hoje eu rezo como antigamente. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço, e embora cansado, sem rezar como eu devo.
Pai nosso, Pai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Instruções dos Espíritos. Modo de orar. O primeiro dever de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária, é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa, como todo o dever. A prece do cristão, do espírita, principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia e de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contacto aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador, que deve transfigurar-se, como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como fazem muitos dentre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembraste de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Ou não? Tão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos e depois exclamais: Deus não se preocupa connosco. Se o fizesse não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrarias o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhor, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurares o vosso oratório ou cair de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistir-vos os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento a elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente: seja bendito o Senhor. Não é um ato de contrição, quando sentis que falistes, dizeres humildemente para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento: perdoai-me, Deus meu, pois que pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta. Isto independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser a todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres. E até pelo contrário, assim feita, ela os santifica.
E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. É uma passagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Ao longo da codificação espírita, nós vemos que a prece foi colocada, quer no Livro dos Espíritos, quer no Evangelho segundo o Espiritismo, e foi-lhe dada uma relevância tal que no Livro dos Espíritos existe um capítulo dedicado à lei da adoração e à prece, e que no Evangelho segundo o Espiritismo temos 2 capítulos, os 2 últimos capítulos, destinados a este tema. Um onde se intitula Pedi e Obtereis, e o último capítulo onde apresenta, reunido Allan Kardec, uma coletânea de preces para diversas ocasiões de nossa vida. Portanto, a prece tem em nós uma importância muito grande e maior até do que muitos de nós, por vezes, lhe atribuem. O que é a prece? Diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 659, que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. É se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Pela prece podem-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Orar é diferente de rezar. Muitos de nós ensinaram-nos a rezar, a dizer um conjunto de palavras numa determinada cadência, sem muitas das vezes pensarmos naquilo que acabamos por estar a dizer. Orar é muito diferente de rezar. Orar é falar. Como nós sabemos do dicionário português, a palavra orar significa falar, falar com alguém. E, portanto, orar é falar com alguém, é dizer aquilo que nós sentimos, aquilo que nós temos no nosso interior e dirigi-lo a alguém. Eu agora estou a orar para vocês, não é? Porque estou aqui a fazer de orador, mas não estou a orar no sentido da prece, conforme eu pretendo que façamos essa reflexão esta noite. Orar em prece é falar com Deus, ou com os seus emissários, Jesus, um espírito bom que nós tenhamos afeição, Santo António, São Francisco de Assis, qualquer um, Maria Santíssima. Portanto, nós podemos servir dos seus intermediários, de Deus, espíritos mais evoluídos, que já vão à frente na caminhada evolutiva, e podemos falar com eles, abrir-lhes o nosso coração, dizer-nos o que nos vai na alma, seja para louvar, para dar graças, seja para pedir, para rogar por algum problema que tenhamos que enfrentar, alguma dificuldade que nos surgiu no caminho, pedindo orientação, pedindo calma, para tentar encontrar uma solução, ou seja, para agradecer, depois de algo que nos aconteceu e que nos foi bom, lembrarmos que existem forças acima de nós que proporcionam-nos essas vivências. Naturalmente que elas acontecem pelo nosso esforço e pelos nossos méritos, mas não nos custa nada agradecer a Deus as possibilidades de podermos vivenciar esses sucessos, essas alegrias que muitas das vezes temos. Portanto, a prece foi-nos ensinada por Jesus e pelos espíritos superiores e acaba por ser uma conversa que nós temos com o Criador e com os nossos emissários. Não precisa de formalismos, não precisa de rituais, é um diálogo sincero daquilo que nos vai na alma, com as palavras que nos vierem à cabeça. Quais os requisitos da prece? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 17, diz-nos que a prece só tem valor pelo pensamento de onde ela nasce. Ora, é impossível fazer nascer uma ideia qualquer daquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode sensibilizar o coração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos
decorar, podemos memorizar um conjunto de palavras, uma oração muito comprida, muito bonita, mas se não percebermos exatamente o que cada uma dessas palavras diz, o que é que cada uma dessas palavras transmite, a prece não tem validade nenhuma. Nós estamos a dizer um conjunto de palavras, mas isso não nos está a sair do íntimo, não nos está conotado com a nossa emoção. Nós não compreendemos aquilo que estamos a dizer. E outras das vezes, esse conjunto de palavras também não traduz as aflições que nós temos ou o pedido que nós queremos fazer. Portanto, o requisito da prece é, como dizia São Paulo, que ela seja inteligível. Ou seja, que ela seja perceptível, que nós compreendamos o que estamos a dizer. Que qualquer palavra que nós usemos tenha um significado para nós, porque somos nós que estamos a orar. Portanto, que o conjunto de palavras que formam as nossas frases tenha um sentido lógico para aquilo que nos vai na alma. Seja de agradecimento, como começámos no início destes trabalhos, por agradecer, estarmos aqui todos presentes, podermos ouvir esta palestra, podemos usufruir das bênçãos do alto que nos são concedidas ao longo dos trabalhos, porque podíamos não ter conseguido cá poder estar, qualquer vicissitude podia nos ter impedido de estar aqui hoje. Então temos que agradecer estas oportunidades. E depois rogar, pedir ajuda, pedir auxílio para as tarefas que nós temos. Portanto, nós, naturalmente, somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, por todos os nossos atos, mas não nos custa nada pedir ajuda para determinadas situações. A prece, então, deve ser simples, clara e perceptível, compreensível. Eu vou utilizar-me de um trabalho que foi feito no Centro Espírita Caridade por Amor, do Porto, e que foi apresentado em 2010, nas 4ª Jornadas da União Espírita do Porto, porque estes jovens, cujo nome ali estão, Joel, o Jorge, o Carlos e a Ana, elaboraram uma narrativa, um texto, que explica muito bem tudo o que se passa com a oração. Para isso eles utilizaram-se da oração dominical, do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Pela simbologia dessa oração, por ter sido ensinada por Jesus, mas também porque é uma oração que, quando nós não nos lembrarmos de mais nada, ela pode ser útil para qualquer situação da nossa vida. Seja para agradecer, seja para fazer algum pedido. Eu vou fazendo silêncio em alguns momentos e vamos ouvir a narrativa desses jovens sobre a prece. Depois vamos fazendo alguns comentários. Pai nosso que estais no céu. Sim, sou eu. Quem és tu? Que fazes no meu quarto? Quem sou eu? Acabaste de me chamar. Eu? Que disparate. Não me interrompas, por favor, que eu estou a rezar. Peço desculpa. Pai nosso que estais no céu. Olha, outra vez. Chamaste-me outra vez. O quê? Desculpa, não estou a perceber. Então, tu disseste, Pai nosso que estais no céu. Então, cá estou eu. O que é que eu posso fazer por ti? Quer dizer que tu és? Sim, sempre e em toda a parte. Tu és Deus? É o que alguns me chamam. Olha, és mais novo que o que eu pensava. Onde é que estão as tuas barbas brancas? Não te limites à minha fisionomia. Eu estou assim porque é assim que tu me queres ver. Mas eu não sou um jovem, nem mesmo um homem. Eu sou apenas. Olha, eu peço desculpa de te estar a incomodar. De certeza que tens coisas bem mais importantes que fazer que estar aqui a falar comigo. Não incomodas nada. Aliás, eu fico muito emocionado por te teres lembrado de mim. Não era isso que eu quis dizer. Sabes, é que eu estou a rezar. Eu todas as noites rezo um Pai Nosso. É como que uma obrigação que eu tenho que cumprir e sinto-me bem a fazê-lo. E fazes bem. Mas como é que podes dizer Pai Nosso sem te lembrares que eu sou teu Pai e que por isso todos aqueles que te rodeiam são teus irmãos? Como é que tu podes dizer estais no céu sem te recordares que o céu é paz de espírito, que o céu é o esforço que tu fazes diariamente para amar a todos cada vez mais?
Pois, realmente eu nunca tinha pensado nisso. Mas precisas de começar a pensar. Para ti, o que é que significa rezar? Rezar? Ora bem, rezar, mas como é que eu hei de explicar? Rezar, olha, os homens dizem que é uma forma de se ligarem a Deus. Os homens dizem isso, mas e tu? O que é que tu dizes? Eu? Eu concordo. Ouve. Como é que tu te podes ligar a mim se não estiveres a pensar em mim? Se não pensares naquilo que estás a dizer, se não sentires bem dentro de ti essas palavras, se não rezares com o teu coração, será que irás a mim? Acho que comecem a compreender. Já alguma vez pensaste no mecanismo que faz funcionar as orações? Não. Que me lembro, não. Para que uma oração funcione, é preciso que cada palavra desperte uma ideia, um sentimento. Mas se nós não compreendermos o que estamos a dizer, ela não vai despertar ideia nenhuma. A oração é vibração. A oração é energia, é sentimento puro. Quer dizer, então, que a oração reside no pensamento e que a sua força está no sentimento que emitimos? Exatamente. Não é por dizeres muitas palavras que a tua oração vai funcionar. Nem é por essas palavras serem muito belas que a tua oração vai funcionar. A tua oração vai funcionar pelo sentimento que imprimires a ela. Pela sinceridade das tuas palavras. Bom, mas vá lá, continua a tua oração. Ok. Nesta primeira parte do diálogo, queria só reter que o mecanismo da oração, que a oração é energia. Como nós sabemos, quando estamos a orar, não é? É o nosso pensamento que está a ser emitido. Podemos juntar palavras, se estivermos a orar junto de mais pessoas, mas se não tivermos, estivermos isolados, estivermos sozinhos, não precisamos estar a verbalizar. Podemos pensar e automaticamente estamos a orar. O nosso pensamento percorre o universo. E o fluido que preenche o universo, o fluido cósmico, faz com que esse pensamento, por ação desse fluido, estabeleça uma ligação entre aquele que está a emitir o pensamento e aquele a quem o pensamento é dirigido. É como o som que viaja pelo ar. Existe uma emissora que emite uma estação de rádio e o som viaja pelo ar e depois existe um receptor que capta esse mesmo som e que o descodifica. A mesma coisa funciona com a oração. Portanto, essa energia cósmica, esse fluido cósmico, estabelecendo a ligação entre o que está a orar e aquele a quem ele está a dirigir o pensamento, faz com que haja um benefício para aquele que ora. Porquê? Porque os fluidos, os pensamentos, toda essa ação de oração vão fazer com que haja uma ação magnética sobre ele, uma vibração sobre ele, e por isso a oração faz-nos bem. Faz-nos bem ao nosso espírito e faz-nos bem naturalmente ao nosso corpo. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar nossas provas e desviar-lhes o curso? Na questão 663 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que vossas provas estão nas mãos de Deus e há algumas que devem ser suportadas até ao fim. Mas Deus tem sempre em conta a resignação. Os pedidos justos são muitas vezes atendidos, mais vezes do que supondes. Como nós sabemos da doutrina espírita, nós não temos só esta vida. Nós já existimos há muito tempo como espírito e ao longo do nosso trajeto evolutivo, da nossa aprendizagem, nós vamos tendo várias etapas. E essas etapas vão constituindo as várias vidas e os vários aprendizados que nós vamos fazendo. Naturalmente que ao longo desses aprendizados, como aprendizes que somos, cometemos erros, porque não sabemos tudo. Esses erros fazem, de alguma forma, que a gente quebre as leis universais que são imutáveis. Ou seja, são iguais para toda a gente e não mudam ao longo dos tempos. Como nós quebramos essa lei, isso vai ter uma consequência para nós. Ou seja, nós vamos ter que reparar esse erro que fizemos. Esse erro pode-nos só ter prejudicado a nós ou pode ter prejudicado a outros que nos rodeiam. Ou seja, essa ação pode ter causado
sofrimento a alguém que era próximo de nós. Naturalmente que nós, quando regressamos à vida, numa nova existência, trazemos todo o conjunto de boas ações e más ações. Portanto, tudo aquilo que fizemos vem connosco, como se nós fôssemos um disco rígido de um computador. Portanto, toda a informação está lá, o que fizemos de bem e o que fizemos de mal. Naturalmente que ao longo de uma vida nós pedimos a Deus que nos dê uma oportunidade de repararmos alguns erros. Não os vamos reparar todos, vamos reparar alguns desses erros. E, portanto, quando nós nascemos, temos determinadas situações que nos vão acontecer ao longo da vida. São as chamadas expiações. São erros que causamos e que vamos ter que saldar nesta existência. Mas também temos provas. As provas são situações que nos fazem adiantar, que nos fazem aprender. Como quando andamos na escola e fazemos exames, é precisamente para nós testarmos os nossos conhecimentos. As provas que nos acontecem no dia-a-dia, as situações que se nos deparam na família, no trabalho, são essas provas para nós aprendermos. Então, quando nós vimos com um determinado programa que nós não conhecemos. Nós pedimos a Deus que nos conceda a oportunidade de repararmos determinados erros. Assim nascemos. Mas a nossa conduta vai determinar se essas situações vão acontecer mais cedo ou mais tarde na nossa vida. De uma maneira mais agressiva ou de uma maneira mais suave. Porquê? Porque nós temos liberdade. Porque nós temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher, nós podemos tomar livremente as nossas opções. E, portanto, essas opções, se forem no caminho do bem, nós vamos reparando esses erros, nós vamos atenuando as nossas falhas. O que quer dizer que se tivermos que passar por uma dificuldade, por uma expiação, seja ela uma doença, pode essa doença ser mais curta. Em vez de estar tantos anos em sofrimento, eu tenho menos anos. Porquê? Porque ao longo da vida fui fazendo boas ações que me foram anulando, por assim dizendo, reparando esses erros que eu fui cometendo. Por isso, é dito pelos Espíritos que às vezes os pedidos justos, portanto, pedindo, naturalmente, tendo consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós praticamos, muitas das vezes eles são atendidos. E, portanto, determinadas situações que nós pensávamos que iam ser mais complicadas, acabam por ser mais facilitadas. Passando outra vez, mais um bocadinho daquela narrativa. Santificado seja o vosso nome. Espera aí. O que é que queres dizer com isso? Quer dizer... Eu sei lá o que é que isso quer dizer. Faz parte da oração, só isso. Como é que eu vou saber? Santificado significa digno de respeito. Puro. Eu sou a inteligência suprema. A causa primária de todas as coisas. Eu acho que te estás a gabar um bocadinho. Talvez esteja. Mas é por um bom motivo. Para tu conseguires perceber o alcance das tuas palavras. Volto a repetir. Quando rezas, de que adianta tirar as palavras ao vento se não as sentes dentro de ti? Certo. Realmente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas posso continuar? Vamos lá, então. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Desculpem interromper-te outra vez, mas tu estás mesmo a falar a sério? Estou? Claro que estou. Por que é que não havia de estar? Estranho. Estou sempre a ouvir-te queixar sobre a tua vida. Mas diz-me uma coisa. O que é que tu fazes para que realmente seja feita a minha vontade? O que é que eu faço? Mas eu não tenho que fazer nada. É a tua capacidade de controlar tudo e todos. Tu estás a brincar, certo? Tu estás a brincar. E eu tenho controle absoluto sobre ti? Claro que sim. Então tu não és o tal todo-poderoso? Eu não te rezo todas as noites? Mas não foi isso que eu perguntei. A forma como tu tratas aqueles que te rodeiam, a maneira como tu gastas o teu tempo, o muito tempo que desperdiças à frente da televisão com programas que não te servem para coisa nenhuma. Será que eu controlo o pouco tempo que tu dedicas à tua renovação interior? Eu controlo tudo isso? A forma como eu gasto o meu tempo? Mas isso é cá comigo. Até tu não me deste o tal livre-arbítrio. É verdade, tens razão. Mas eu pensei que estavas a pedir para que fosse feita a minha vontade. Ou será que ouvi mal?
Não, estava. Então a minha vontade é que tu sejas melhor a cada dia que passa. Que tu cresças gradualmente. Que percebas a irresponsabilidade da perda de tempo. Que ames cada vez mais. Que compreendas que os erros dos teus companheiros são naturais e necessários. E que é preciso que tu os perdoes do fundo do teu coração. Essa é a minha vontade. Se eu tenho essa capacidade de controlar tudo, por que é que a minha vontade não é atendida? Olha, aí está uma excelente pergunta. Mas és tu que sabes responder. Afinal, tu és o Todo-Poderoso, tu é que comandas tudo. És tu que tens esse poder. Eu não te obrigo à minha vontade, porque quero que sejas tu a conquistar a tua evolução. O esforço é teu. Então o mérito também tem que ser teu. Tu não és uma marioneta da minha vontade. Eu dei-te a liberdade para que possas escolher e decidir o que é melhor para ti. Só assim poderás aprender. Uma marioneta não aprende. Ela apenas repete aquilo que lhe dizem para fazer. Os meus filhos não são marionetas. São espíritos livres que caminham lentamente para a perfeição. A minha vontade é que eles prosperem no bem. Mas eu não tenho ilusões. Eu sei que vocês ainda têm muito caminho pela frente. Ainda têm muitas lições para aprender. Ainda têm muitos erros para cometer. Mas sabes, eu tenho tempo e paciência. Aliás, o que não me falta é tempo e paciência. E eu não quero abusar da tua paciência. Já agora, eu preciso terminar. É que esta oração está quase a entrar para o Guinness. Pronto, vamos lá então. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Estas palavras são de Jesus, vêm no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, e trata precisamente de uma questão que é importantíssima, que é usarmos do perdão e da indulgência. Nós lembramos muitas das vezes de nós, pedimos e pedimos e pedimos, e achamos que temos direito a tudo e mais alguma coisa. E muitas vezes esquecemos que aquilo que pedimos para nós, não damos aos outros, a quem nos rodeia. Muitas das vezes pedimos que determinada situação, que determinada pessoa não haja de determinada maneira connosco, mas nós não nos damos conta que agimos da mesma maneira com outras pessoas que nos rodeiam. Daí Jesus dizer que, se queremos o perdão, temos primeiro que perdoar. Ou seja, se queremos que os nossos erros, as nossas faltas, possam ser desculpadas, temos que desculpar aos outros quando nos fazem o mesmo. O que é interessante, e muita gente não se dá conta, é que o perdão, e que é fundamental e que nós devemos cultivar, é algo que nasce do amor e que é uma força que nos ajuda na nossa convivência com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de vida. Ou seja, de usar do perdão para com aqueles que nos rodeiam, é uma forma de nós evoluirmos e de nós os amarmos. Mas pedir perdão das nossas faltas a Deus não faz grande sentido. Não faz grande sentido porque, primeiro, Deus ama-nos como nós somos. Ele sabe que nós ainda somos criaturas ainda muito atrasadas, ainda cometemos muitos erros. E que, portanto, Ele não fica ofendido por nós cometermos esses erros. É como um pai que sabe que a criança está a aprender e no processo de aprendizagem vai fazer tropelias, vai se magoar, vai se equivocar. O pai não deixa de amar menos o filho por causa disso. Portanto, quando nós pedimos perdão, nós temos que compreender que os nossos erros não vão ser apagados, não nos vão ser retirados. Eles só vão ser retirados quando nós os saudarmos pelo nosso esforço, quando nós corrigirmos aquilo que fizemos de errado. É assim que nós deixamos de ter as nossas falhas e os nossos erros. No entanto, não custa nada pedir perdão no sentido de
compreendermos e de dizermos a Deus que estamos arrependidos, que já percebemos que nos enganamos, que nos equivocamos, que nos dê paciência, que nos dê força, que nos dê compreensão, para nós mudarmos a nossa maneira de ser, evitarmos novamente esses erros, corrigirmos esses erros, se prejudicarmos alguém, ajudarmos essas pessoas que prejudicamos. É essa a forma de corrigir. Se alguém nos faz algum mal, o mal é de quem o fez. Nós devemos perdoar. Agora, quem fez o mal vai ter que saldar essa dívida. Nós não precisamos estar preocupados com isso. Dia nos dai hoje. Para aí. O que é que foi desta vez? Nada. Estava apenas a testar a ver se era mesmo feita à minha vontade. Continua, que eu estou muito interessado na próxima parte. Eu até tenho medo de continuar. Deixa de ser medricas, anda lá. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Interessante, muito interessante. O que é que tu achas destas palavras, meu filho? São bonitas, são mesmo bonitas. Bonitas, apenas bonitas, mas o que é que elas querem dizer? É simples. Querem dizer que eu peço que tu me perdoes, assim como eu perdoo a quem me ofende. Agora sou eu que digo que bonito. Sim, senhora, muito bonito. Então é aquele companheiro que tu desprezas? É o Tomás o nome dele, não é? Tu conheces essa peça? Ora. Eu conheço todos os meus filhos. Então, olha, vê lá tu. Ele já me insultou várias vezes. Anda sempre a criticar-me. Anda sempre a falar mal de mim. Se ele é teu filho, cá para nós, acho que os devias educar um pouco melhor, não achas? E já agora, como é que eu posso perdoar quem me faz tanto mal? Preciso é de arranjar uma boa forma de lhe dar uma valente lição para ele nunca mais se esquecer. Tu é que sabes. Para mim está tudo bem. Para mim está sempre tudo bem. Mas e a tua oração? Como é que fica a tua oração? Tu chamaste-me. Eu estou aqui. Quero que saias daqui transfigurado para melhor, mas dizes uma coisa e pensas outra. De que é que serve rezar se não meditas na tua vida? Como é que ela se pode encaixar nas palavras que me diriges? Como é que tu podes transformar a tua vida para melhor? Tu achas mesmo que com a vingança vais ultrapassar aquilo que ele te fez? Olha, eu acho que me ia sentir bem melhor se me vingasse. Sabes, até que ia saber bem vê-lo sofrer. Talvez. Isso até te poderia dar alguma satisfação temporária. Mas se o teu objetivo é a felicidade, tu precisas perdoar. Porque só isso te vai libertar. Só isso é que te vai possibilitar que tu possas alcançar a libertação. A vingança não é tão doce quanto parece. É um ciclo vicioso de ódio, de vingança, de violência, que só o amor pode quebrar. E eu posso mudar tudo para ti. Basta quereres. Podes? Mas como? Ensinando-te um dos segredos mais bem guardados do universo. A sério? Eu adoro segredos. É algum tesouro? Um grande tesouro, um dos mais preciosos tesouros, mas que poucos conseguem alcançar. O que é? Conta-me. Já vamos ver qual é o segredo. Avançando. É válido orar a Deus para perdoar nossas faltas? Os Espíritos dizem-nos na questão 661 do Livro dos Espíritos: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas apenas o obtém ao mudar de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Precisamente aquilo que dissemos há pouco. Nós cometemos os erros e vai ser através dos nossos atos que vamos reparar esses erros. Nós podemos pedir perdão, nós podemos pedir ajuda e devemos pedir ajuda para nos corrigirmos, para nos modificarmos, para que possamos depois corrigir então as nossas faltas e os nossos erros. Deus, que é misericórdia, ouve cada um de nós. Ele sabe o nosso íntimo, Ele sabe aquilo que nós somos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos. Se nós tivermos méritos, se nós tivermos créditos, então Ele vai nos ajudar. Agora, se nós nunca
nos preocupamos com nada. Levamos uma vida de material ligada às paixões, pouco queremos saber do resto. E de repente, na aflição, é que nos lembramos de Santa Bárbara, como costuma dizer o povo, não é? Deus não nos abandona, naturalmente que não nos abandona, mas vai nos deixar até que a gente compreenda exatamente o que é melhor para nós. É por isso que muitas das vezes nós passamos dores e sofrimentos na Terra. É porque só assim é que nós aprendemos, só assim é que nós vamos dar valor a determinadas situações. É a mesma coisa quando temos um problema físico e o cirurgião tem que nos operar para nos tratar. Esse sofrimento é o remédio, porque Deus sabe que à frente desse sofrimento, essa reflexão que nos faz, esses momentos que nós passamos mais difíceis vão nos fazer mudar, vão nos fazer pensar de maneira diferente, e esse é o remédio então para nós nos transformarmos. A prece torna o homem melhor? Sim, quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro nunca recusado, quando pedido com sinceridade. Portanto, quando nós oramos, conforme dissemos há pouco, estabelece-se a ligação energética entre aquele que ora e aquele a quem estamos a orar. Essa energia vai, de alguma forma, nos melhorar, conforme foi dito há pouco, em termos vibratórios, em termos energéticos. Mas também, pelo hábito das boas ligações, pelo hábito de comunicarmos e de falarmos com esses seres, nós vamos atrair para nós o concurso dos bons espíritos. Vamos atrair para nós proteção, vamos atrair para nós os nossos guias, os nossos anjos da guarda. Porquê? Porque é uma prática, é um hábito que nós começamos a ter e, portanto, nós começamos a sentir em nosso redor as boas presenças. E essas boas presenças, muitas das vezes, intuem-nos de determinadas situações, que são as nossas tentações, são as nossas fraquezas, são os nossos defeitos. E, portanto, quando nós fazemos o exame interior daquilo que somos e nos começamos a conhecer verdadeiramente, como dizia o filósofo Sócrates, nós vamos percebendo que temos determinadas tendências, temos determinadas inclinações, temos determinados defeitos. E então os bons espíritos também nos chamam a atenção para isso. Quando nós criamos o hábito da oração, eles próprios, quando nós temos essas tendências, quando elas vêm ao de cima, eles próprios nos intuem e nos fazem ver que estamos outra vez a errar, que não é esse o caminho. Daí, a oração também nos livrar, nos ajudar em relação às tentações. Vamos então acabar esta parte. Eu nunca perdoo. Hã? Eu nunca perdoo. Não posso acreditar. Eu estou para a minha vida. Então, Deus não perdoa. Então, o Pai Nosso está errado. Aquilo que nós pensamos a teu respeito está errado. Andamos todos enganados. Tu não perdoas? Não estão nada enganados. Repara só, é muito simples. Eu não perdoo porque eu nunca me sinto ofendido. Por isso eu não preciso perdoar. Tu não te sentes ofendido? Não. As guerras não te ofendem? Não. Os homens que andam para aí a dizer que tu não existes não te ofendem? Ora essa, claro que não. E então, aqueles criminosos horríveis que vemos todos os dias na televisão também não te ofendem? Não. Como é que pode? Eu, que nada tenho a ver com o assunto, sinto-me mal disposto sempre que vejo isso. E tu dizes que não te ofendes? Não. Desculpa, mas eu não posso concordar contigo. Não desculpo. Ah? Tu não desculpas? Não. Ah, porquê? Porque não preciso. Já te disse que não me sinto ofendido. Ah, engraçadinho. Como é que não te ofendes com tanta maldade que existe no mundo? Aliás, deixa-me que te pergunte. Como é que tu permites que haja tanta maldade no mundo? A maldade é fruto da ignorância dos homens. Eu compreendo a tua perturbação quando és confrontado com as dimensões que a maldade humana pode apresentar. Mas isso acontece porque tu não consegues compreender completamente as razões que a provocam. Vês a vida numa perspectiva afunilada, imediatista. Mas precisas compreender, no entretanto, que tudo na vida é evolução. E aqueles que tu hoje achas que são maus, amanhã serão bons. Então o mal é apenas fruto da ignorância? Todos os atos violentos e agressivos
tem como origem criaturas que ainda não aprenderam a amar. Criaturas imaturas. Como é que eu me posso sentir ofendido por esses meninos ainda não saberem amar? Mas eles estão a fazer o mal. E isso não te enfurece? Claro que não. Aliás, não há nada que me enfureça, muito menos isso. Era como se uma professora, no primeiro dia de aulas do primeiro ano da primária, ficasse ofendida porque os seus meninos ainda não sabiam ler. Não faz sentido. Eu amo-os tanto, mas tanto, que lhes irei conceder infindáveis oportunidades para que eles possam conciliar as suas necessidades de reparação dos erros cometidos com as suas necessidades de aprendizado. Permitindo dessa forma que eles possam evoluir e para que tenham condições de, no futuro, se tornarem espíritos bons, rumo a níveis cada vez maiores de aperfeiçoamento, para que eles tenham maiores condições de participar na grandiosa obra da criação. É? Percebes agora porque é que eu não fico ofendido? Sim, eu até que percebo. Mas eu sinto-me ofendido e não consigo perdoar o Tomás. Não consigo esquecer o que ele me faz sentir. Porquê? Porquê? Outra vez a pergunta porquê. Por que não? É uma pergunta simples. Porquê? Alguma vez já fizeste a ti mesmo esta pergunta tão simples? Porquê? A pergunta até pode ser simples. Mas cá para nós, a resposta até que é lixada. É lixada porque não estás disposto a descobri-la. É mais fácil deixar que respondam por ti. Precisas de pensar mais. Não podes deixar que os outros pensem sempre por ti. Eu vou-te ajudar. O que é que tu achas que são os erros? São maus. Ninguém quer cometer erros. São maus, mas são maus porquê? Porquê? Outra vez porquê? Os erros são maus porque faço coisas que não devia fazer. Não deves, mas... E querer? Tu queres cometê-los? Acho que não. E se não os queres cometer, porquê é que erras? Porque muitas vezes, só depois de fazer as asneiras, é que eu vejo que foi um erro. E porquê é que só percebes isso depois? Porque eu não sabia que era um erro. Ora, aí está, tu cansas-me, rapaz. E olha que não é fácil cansar-me. Tu erras porque tu não sabes. Porque se soubesses, não erravas. Se estiveres atento, se aprenderes com os teus próprios equívocos, de erro em erro, tu vais conquistando a tua sabedoria. Certo? Certo. Então é normal que tu te sintas magoado. Mas é preciso que vás mais além do que o simples ressentimento. Para perdoar não precisas ignorar a tua mágoa. Apenas precisas compreender. Se tu reconheces a tua condição de espírito imperfeito, se compreendes as tuas fraquezas, as tuas limitações, as tuas inseguranças, as tuas frustrações e angústias, será mais fácil para ti perceberes que todos aqueles que te rodeiam possuem as suas imperfeições, angústias e perturbações. E então será muito mais fácil para ti conseguir perdoar. Tudo se torna mais simples quando compreendes. Certo? Sim. Então estás pronto para passar da teoria à prática? Sim. Eu vou tentar. Vais tentar, mas tentar não chega. Precisas ter para ti: eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. As palavras são muito importantes quando ditas de uma forma enérgica, positiva. Vou tentar. É a expressão de quem acha que não é capaz e fica à espera de um milagre para concretizar aquilo que mais deseja. Eu vou conseguir. Antes, uma expressão de quem acha que é difícil, mas acredita em si, nas suas capacidades de superação de quaisquer que sejam as dificuldades, para conseguir agarrar aquilo que mais deseja na vida. Por isso, não digas mais, vou tentar. Certo? Sim. Não chega. Quero ouvir, bem alto. Vou conseguir. Fraquinho, muito fraquinho. 0 a 10 dava-te -1. Força, rapaz, acredita em ti, na tua capacidade criadora. Eu vou conseguir. Outra vez. Eu vou conseguir. Fantástico. Como é que te estás a sentir? Por acaso estou-me a sentir bem. Olha, até muito bem mesmo. Para falar a verdade, nunca me tinha sentido assim. Acho que começo a compreender agora as vantagens de uma oração. Olha,
quero-te dizer que é muito bom falar contigo. Muito bom mesmo. Obrigado. Também é muito bom falar contigo. Mas ainda não terminamos a oração. Continua. Olha, eu perdi-me. Já não sei onde é que eu ia. És um cabeça de vento. Então tu ias no perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Ah, pois era. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Já falamos da maldade há pouco. Queres explicar esta parte? Tu disseste que o mal é fruto da ignorância dos homens. Então, se assim é, não será que as tentações são uma forma de nós nos pormos à prova para saber se já evoluímos, se já aprendemos algo mais? Exatamente. São exatamente provas para o teu espírito. Livrai-nos do mal é um apelo para que sejam proporcionadas constantes oportunidades de crescimento e evolução. Mas normalmente o que tu queres é não ter oportunidades para errar. Gostarias que a vida fosse um doce passeio pelos longos vales verdejantes. Mas isso não te proporcionaria o crescimento. Tu conheces aquela história da transformação da lagarta em borboleta? Sim, acho que sim. Pois bem, não é uma transformação fácil. Chega a ser doloroso para o bichinho. Mas é uma verdadeira tentação. Por vezes passará pela sua ideia desistir, deixar de lutar para se livrar do casulo. Mas é essa ideia que ela terá que vencer. Pois sem essa dor, sem o esforço que ela fará pela sua transformação, ela não se conseguiria transformar naquela bela borboleta que vai de flor em flor e dá luz, vida e beleza a qualquer dia de primavera. O mesmo sucede contigo. O teu espírito precisa de sucessivas e incontáveis encarnações, de sucessivas e incontáveis tentações e esforços de superação, para ampliar as tuas capacidades, para que possas crescer, desenvolver e aperfeiçoar a tua capacidade para expressares o amor que guardas aí dentro de ti. Pois é. E se eu fizer isso? No além, muitas recompensas estão à minha espera. Pensa antes desta forma. Se tu conseguires amar mais, se tu conseguires saber mais, se tu conseguires vencer as tuas limitações e dificuldades, se tu conseguires tratar aqueles que te rodeiam com mais fraternidade, tu vais te sentir tão bem, mas tão bem, que irás tomar por uma grande recompensa virtudes que foste tu que conquistaste por mérito próprio. E não vais precisar de mais nenhuma recompensa. Então, amar, crescer e evoluir são os únicos objetivos desta minha vida? Também tens a oportunidade de ser meu artífice na criação. Sabes, eu sou um artista. Aliás, eu sou um grande artista. Porque a minha obra modéstia à parte, é genial. Então tu também és um artista. És um artista de Deus. E através do teu trabalho, da tua dedicação, do teu esforço individual, da tua inteligência, da tua criatividade, tu tens a oportunidade de contribuir com a tua pequena parte para a evolução, para o progresso, no sentido mais amplo e global. Um homem há 2000 anos já o disse, e muito bem: vós sois deuses. Pois bem, tu és um criador. E eu? Eu sou um criador? Óbvio que sim. Quer dizer, tens essa potencialidade, tal como todos os homens. Mas alguns homens ficam à espera que Deus crie. Ficam à espera que eu faça tudo por eles. E eu não posso. Quer dizer, poder se calhar até podia, mas eu não seria um bom pai se o fizesse. Sabes, eu pensava que Deus falava de uma forma muito mais complicada. Mas para que falar de uma forma complicada se tu depois não me irias entender? Certo, mas olhando à minha volta, é o universo, é a vida, é tudo tão complexo, é tudo tão profundo. Nada disso. São simples. São muito mais simples do que aparentam. Os homens é que ainda não as perceberam. Os homens complicam tudo. Gostam de viver de ilusões, de fantasias. Esquecem-se de desfrutar, de viver, de sentir as coisas
mais belas da vida, que são também as coisas mais simples da vida. Obrigado, Pai, por este bocado. Eu posso chamar-te Pai, não posso? Tu podes chamar-me o que quiseres, logo que não me insultes, hein? Mas tu não te ofendes, pois não? Claro que não. Se tu és meu filho, porquê é que não poderias chamar-te pai? Sabes uma coisa? Eu não pretendo que ninguém trema à minha presença. Eu não pretendo que ninguém se ajoelhe a meus pés. Eu quero que vocês me sintam verdadeiramente. Quero que me reconheçam num magnífico pôr do sol, num dia de chuva de verão, no orvalho da manhã, no doce sorriso de uma criança. Eu não quero impor o meu poder ou a minha autoridade. Eu quero que vocês sejam íntimos comigo. Quero desenvolver a vossa sensibilidade, a vossa responsabilidade e, sobretudo, a vossa liberdade. Para que vocês tenham mais condições para amar sempre, cada vez mais e cada vez mais gente. Obrigado, Pai, por esta oração. Mas principalmente por me teres feito compreender. Penso que o diálogo está tão bem elaborado que, em termos didáticos e de aprendizagem, pouco mais vale a pena acrescentar. E é só aqui recordar o que é que são as recomendações para a prece. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, já tínhamos visto. É assim preferível ao Senhor a prece vinda do íntimo à oração lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. A prece é um ato de adoração, com o qual podemos propor-nos 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A prece torna melhor o homem, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Existem pessoas, no entanto, que supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Essas criaturas fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca um estudo de si mesmas. Podemos pedir a Deus que nos perdoe as faltas, mas só obteremos o perdão mudando de proceder, porque as boas ações são a melhor prece e os atos valem mais do que as palavras. Também já tínhamos visto. As provas por que passamos estão na mão de Deus e há algumas que têm de ser suportadas até ao fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece traz para junto de nós os bons espíritos que nos dão a força de suportá-las corajosamente. A prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem oramos experimenta alívio e sente sempre um refrigério quando encontra pessoas caridosas que se compadecem de suas dores. Pode-se orar pelos espíritos e aos bons espíritos, porque estes são os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles está, porém, relacionado com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor, sem cuja permissão nada se faz. Deixo agora 2 pequenas preces, só para ver que com poucas palavras se diz muito. Jesus, reconheço que a Tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós, mas se me permitires algo pedir-te, rogo que me auxilies a ser uma bênção para os outros. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Que Jesus nos abençoe. E agora, para dar continuidade, vamos fazer a prece pelos necessitados.
na página 4, vamos fazer uma pequenina oração para a fluidificação da nossa água. Senhor, vamos procurar Vamos pensar agora todos os nossos irmãos que sofrem, todos esses que junto a nós, perto de nós, conhecidos ou não conhecidos, todos esses espíritos no corpo, mesmo até os outros sem corpo, como irmãos que somos todos. Precisamos de orar uns pelos outros, dando um pouco daquilo que podemos dar, lembrando-os sempre nas suas situações mais aflitivas, mais dolorosas, mais complicadas. É sempre a visão que temos daqueles mais perto ou mais longe, pelos anúncios, pelo aquilo que observamos. Passam as agruras, as dificuldades da vida, aquilo que eles não entendem, mas aquilo que têm que passar em função dos resgates a que estão sujeitos. Há muita dor, Senhor, dores por todo lado. Há as dores do corpo e há as dores da alma. São dores que podem ser mitigadas através daquela forma que nos ensinaste, da oração. É nesse sentido que oramos agora e que damos um pouco de nós para todos esses que sofrem, como aquele nosso irmão, como todos os irmãos, nos hospitais, nas casas de saúde, nas suas próprias casas, nos antros da dificuldade, de solidão. Todos eles, Senhor, são irmãos nossos. Podemos dar um pouco desta paz, da energia que podemos irradiar em prol deles. Aos espíritos da paz e do bem que se aproximam, recolhendo o que é a nossa dádiva. Sendo pequena, Senhor, sabemos que a podes multiplicar 100 por 1. Leva por isso que a paz desses irmãos volte o mais cedo que aquilo que eles julgam.
lindo. Aqui por encerrado a nossa transmissão através da TV Espírita, com desejo de que tenham recebido a nossa palestra e as nossas imagens em boas condições. Cá vos esperamos até sexta-feira.